Agora são 8h26 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, esse primeira edição aí, se desculpa, é só, porque antes tinha, né, da pandemia, tinha o segunda edição, mas agora tem o Folha no Ar, né, única edição. Durante o dia, você fica informado aqui com vários flashes, com as notícias de hora em hora, também aqui do Grupo Folha da Manhã, direto da redação, mas o Folha no Ar é agora de 7 às 9. Hoje, conversando com João Paulo, ele é advogado, doutor João Paulo Granja, falando sobre eleições, falando sobre Covid ainda nas eleições, e tudo isso no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Meu caro João Paulo, enquanto o Arnaldo volta aí a conexão, deixa eu trazer uma pergunta para o senhor, que está hoje, inclusive, na manchete aqui do programa, por conta do portal folha1.com.br, que diz o seguinte: deixa eu só abrir aqui. Chico de Dadal confirmado novo vereador de São Fidélis em retotalização dos votos. Só para quem não está acompanhando o caso de São Fidélis, né, houve um processo, né, e na última quarta-feira o Tribunal Regional Eleitoral, né, fez a retotalização dos votos após a cassação do mandato do então vereador John Jefinho, por irregularidade do seu partido, o Republicanos, na cota de gênero nas eleições de 2020. E aí, essa pergunta a respeito de São Fidélis, de que eu tenho para fazer para o senhor, é por que demora tanto? É essa morosidade da nossa justiça? Quer dizer, mais de um ano depois da eleição e também mais de um ano depois da posse. O vereador agora que assumiu tomou o prejuízo de um ano. Enfim, e a outra pergunta, e aí Arnaldo vai trazer mais detalhes, porque ele é que acompanha muito bem, como ninguém, os bastidores lá da Câmara Municipal de Campos também. Existem vários processos em Campos também que implicam nessa questão de cota de gênero e de candidaturas laranja, que inclusive pedem a cassação do Nildo Cardoso, do Bruno Viana, todos do PSL, não é? Então a pergunta é, primeiro, com relação a essa morosidade, e o que isso pode trazer de jurisprudência, alguma comparação com Campos? Em Campos é PSL e DEM, os dois partidos que estão sendo podem sofrer baixas. A lógica é a seguinte: isso daí já é algo que já vinha sendo combatido tem até assim, repercussão no PSL do Bolsonaro, desde a época do Bolsonaro. Mas a lógica é a seguinte: para toda eleição, para todo grupo de candidatos a vereador, você tem que ter um mínimo de cada gênero, um mínimo de homens, um mínimo de mulheres. O intuito é de incentivar as candidaturas de pessoas de sexos diferentes, de forma a você oxigenar as ideias. Então, no mínimo, 30% de cada gênero tem que fazer parte de um grupo de candidatos a vereador. E aí, como infelizmente no país as mulheres ainda não são tão engajadas quanto os homens, ainda nós não temos as mulheres com tanta vontade de se candidatar. Isso para mim, eu falo com tristeza. Deveriam as mulheres ser mais presentes, mais participativas. Eu acho que muitos adjetivos, muitos predicados que só as moças têm, que de repente ajudariam a mudar esse país, mudar o cenário da nossa política local e nacional. E acaba que os partidos, tendo a obrigação de montar nominatas, tendo a obrigação
de inserir no mínimo 30% de candidatos mulheres e não tendo engajamento, não tendo mulheres suficientes, acabam, aí, quer dizer, qual seria a solução? Diminuir o número de candidatos homens. Então, a lógica seria, se eu tenho uma mulher, eu posso ter 3 candidatos homens. Se eu tenho 5 mulheres, eu posso ter 15 candidatos homens. Agora, nesse contexto, 3 para 9, se eu não tenho candidatos mulheres suficientes, o que não se pode fazer é forjar candidaturas. Então, muitos aí, quer dizer, muitos até sem sequer saber a candidata, sem que ela sequer tome ciência, sem sequer que ela concorde. Fulano, eu vou colocar você aqui como candidata, mas fica tranquila, é só para poder compor aqui uma lista. Você não vai ter dinheiro, você não vai fazer campanha, etc. E isso está sendo hoje investigado em Campos, São Fidélis, São Francisco, São João da Barra. E da região aqui, nós tivemos já 3 sentenças. Em São Francisco, entendeu-se que não houve fraude, quer dizer, validou-se as eleições, entendeu que no caso lá da candidata Manuela também, ela teve, quer dizer, ela quis vir candidata e, por percalços no meio do caminho, ela abriu mão da candidatura. Então, mesma coisa houve em relação a São João da Barra. Até lá o vereador Cacá era que, em tese, seria prejudicado com essa questão. Agora, São Fidélis, em sentido diverso, verificou-se que lá houve fraude eleitoral. O doutor Otávio, juiz da comarca, ele então anulou os votos do partido. O TRE confirmou essa decisão, e aí, obviamente, com os votos nulos, temos que retotalizar todos os votos para então vermos com esse novo número de votos, e se os votos cassados, como que nós iremos fazer o desenho das cadeiras. João, desculpa que minha conexão deu uma falhada aqui, mas... Oi. Você me permite, desculpa, só colocar aqui sobre Campos, porque eu comecei falando, não falei os nomes todos, então, se você me permite, é rápido. O MP se posicionou pela condenação do DEM e PSL nas ações movidas pelos suplentes, ou pelo suplente André Oliveira do Avante. Caso isso se confirme, tá lá com o Glicério de Angioles, na 76ª Zona Eleitoral, e aí vem então o envolvimento, estão envolvidos Rogério Matoso do DEM, Marcione da Farmácia do DEM, Nildo Cardoso do PSL e Bruno Viana do PSL, que poderão perder seus cargos. Obrigado, Arnaldo. Nada, que isso. E só para esclarecer também, para contribuir, Nogueira, melhor dizendo, esse processo está concluído para decisão, então a qualquer momento ele pode ter a sentença em primeira instância. A gente está acompanhando esse processo, tanto eu quanto o Aldir, estamos todos os dias averiguando, além das fontes que estão aí, que a gente tem, que podem passar a gente quando sair uma sentença. Mas o João citou eu não sabia desse processo em São Francisco, João, mas acompanhei esse de São João da Barra, até por questões que eu acompanho mais a política aqui de São Joanense. E o juiz Paulo Maurício, na sentença, ele coloca o seguinte, no caso de São João da Barra: para que seja configurada a fraude à cota de gênero, esse desejo tem que existir desde o momento da construção da coligação. Mas isso não é muito subjetivo, porque, em tese, como que eu vou comprovar que esse desejo estava ali implícito desde o início, desde quando se foi configurada a coligação?
Por exemplo, no caso de Campos, um dos réus teve apoio de outras candidatas, apoio inclusive nas redes sociais. Isso agrava de alguma forma o processo? Qual a sua opinião? Então, no caso lá de São João da Barra e São Francisco, de fato, as sentenças elas são muito próximas. E eu digo a você que o doutor Paulo Maurício ele foi de uma felicidade, porque ele seguiu a lógica hoje do STJ. O STJ ele define o seguinte, que eu preciso provar a intenção de fraudar. Eu preciso, não basta que alguém tenha, que uma candidata não tenha votos, isso por si só não é suficiente. Não basta uma candidata não ter arrecadação, não ter feito campanha, isso por si só não é suficiente. Eu preciso provar a intenção, a fraude, o fim ilícito da candidatura dela. Quer dizer, eu preciso, vamos lá, provar. Que ela, por exemplo, não concordou em vir candidata. Seria uma forma. Eu preciso provar que ela concordou sabendo que ela não faria campanha, ou que ela seria tão somente fictícia a sua campanha. Então, isso aí, como que eu faço? Por prova testemunhal. Então, a única forma de eu fazer essa prova é por testemunhas. Então, aí vamos ou até, de repente, uma mensagem. O partido X manda mensagem, olha, coloca aí fulana e beltrano para poder somente compor o número, mas elas não farão campanha. Então, essa prova é que faz necessária seguindo a posição hoje do TSE. Então, a boa-fé, ela se presume. A má-fé tem que ser provada. E nesse caso que eu citei, tem um dos candidatos que teve apoio das apontados como candidatos laranjas ou candidatos fantasmas, enfim, ou candidato que fraudou a cota de gênero, para ser mais técnico no nosso diálogo. Enfim, isso de alguma forma seria uma prova, no seu entendimento? Elas fizeram campanha para outros candidatos, seria isso? Isso, do mesmo partido. Então, aí depende do contexto. Aí vale o contexto. É saber se, por exemplo, por que elas não fizeram campanha para si próprias, por que elas optaram por favorecer outro candidato. Aí é de fato uma análise probatória, meritória, que só na audiência, que, por certo... Aí, nesse caso específico, não sei se já houve, sabe dizer, não? Já. Já houve, já? Está concluído para decisão. Já está, então, prontinho para ser julgado. Aí. Então, seria o caso de analisar as provas dos autos e verificar se há justificativa plausível, se há essa prova da má-fé, para que talvez enseje a cassação do mandato dos vereadores. Mas, sem fazer essa análise no processo, fica difícil de opinar. João, nesse caso de candidatura laranja, o entendimento de todos os juízes é que o partido não responde. Quem respondem são os candidatos, pelo menos nessas ações. Tanto aqui de São Fidélis quanto de São João, todas as propostas colocavam os partidos como réus, né, os partidos saem e ficam só os candidatos. Sim. Qual a implicação para esses candidatos? Eles ficam inelegíveis? Isso cairia só na conta do presidente do partido? Ou todos os coligados também respondem? Como que fica? Pela lógica do TSE, todos os candidatos eles respondem, embora eu ache isso um absurdo. Acho que muitos candidatos sequer têm noção de quem são os seus concorrentes. Eles estão lá focados, quer dizer, naquele tiro curto que é a eleição, de 45 dias, eles passam focados o dia inteiro na campanha e não se atém se tem uma mulher, 2, 5, se eles estão em campanha, se não estão em campanha, se estão atuando, se não estão atuando. Então, acho injusto, mas a lógica do TSE hoje é condenar todos.
Nogueira falava sobre a questão de São Fidélis no outro bloco, hein, Nogueira? Você falava sobre por que um ano, né? Uhum. Esses prazos, e vale lembrar, não há sentença imediata em primeira instância, né? Somente após julgamento colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Essa demora, essa burocracia, digamos assim, essa morosidade do judiciário, tudo nessa questão eleitoral, como que você avalia? Você acha que dá tempo essa de Campos, por exemplo? Eu te disse que está concluído para decisão. E aí, vamos dizer, essa decisão sai agora em janeiro, porque só falta o juiz canetar, dar a sentença. Seja qual for a sentença, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas nós estamos em ano eleitoral, prioridade é a eleição. Você acha que tem tempo da gente ter essa sentença antes da eleição desse ano, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que a lógica nossa, saindo dessa sentença, creio eu, se já está concluído, mais aí uns 10, 15 dias, que é algo razoável, posso quase afirmar que esse semestre ainda o TRE julga. O TRE mesmo sendo período eleitoral? Mesmo. O nosso período eleitoral ele vai começar de fato lá para agosto, né? Quando começam convenções, quando começa registro de candidatura. O que teremos agora de mais seria esse combate à fake news, esses envios de mensagens em massa. Isso daí que eu acho que talvez atravanque, mas não a ponto de impedir que esse semestre ainda se julgue eventual recurso interposto. Tem um recesso agora, né, em janeiro. Então, nós estamos no recesso. Estamos no recesso do judiciário. Voltando. Os dados voltam agora, volta amanhã. Já volta amanhã. 21. Isso. E aí, a princípio, voltaria tudo ao seu curso normal. E aí vem aquela pergunta que mais caberia numa mesa de... A Luísa escreve, às vezes, uns artigos muito maneiros lá, né? Conversa de botequim. Eu acho que é isso. Assim, se eu estiver errado com relação ao tema aí, ao título. Mas é assim, aí vem aquela pergunta, doutor, o que o senhor acha que vai dar? O que isso pode? E aí, é claro, né, tecnicamente, juridicamente, mas com o seu know-how, com o seu conhecimento, com outros exemplos desses, isso vai dar ruim? Difícil prever, Paulinho, difícil opinar. Se eu pegar, por exemplo, São Francisco e Zero da Barra, entendeu-se que não houve fraude. São Fidélis entendeu que houve fraude. Então, é análise caso a caso, análise meritória, que só se faz possível lendo a íntegra dos autos e vendo os elementos de prova que foram coligidos. Então, é difícil provar, é difícil opinar. Então, como falou Arnaldo, prova de elemento subjetivo é difícil. Prova de intenção é difícil. Provar que alguém estava mal intencionado, algo que diz respeito ao sentimento, algo intrínseco interno de alguém, é difícil. Então, nesses casos, o ônus da prova todo é de quem acusa. O ônus de provar a má-fé é de quem aponta o dedo. Então, só fazendo uma análise meritória para poder assim, aferir se, nesses casos específicos, se não me engano, a ação foi do MP, não é isso, Arnaldo? Do MP também. Também, né? Então, se eles lá indicaram testemunhas que puderam atestar que as candidatas, elas tinham ciência de que não concorreriam, que elas só comporiam uma nominata para poder fazer o percentual que a lei exige. Então, e essa prova é complicada. A prova da má-fé é difícil. Entendeu? Então, aí vai valer da análise casuística para poder fazer uma opinião com mais bagagem, com mais assertividade. Ou chamar...
Opa, desculpa, Nogueira. Ou chamar um especialista aí no espiritismo. Nós já temos aí até prefeito curandeiro, agora vamos ter também. Isso é fácil. Pois não, Arnaldo, vamos lá, pra gente fechar aí. Nogueira, eu vou fazer minha última pergunta, já vou me despedindo de você e do João, porque eu tenho uma pauta agora aqui na Lagoa de Quiparico, Sofiati, para o jornal de sábado. Então, e nós marcamos 9 horas, eu já vou ter que correr um pouquinho para chegar lá às 9. Vou me despedindo de vocês já e vou fazer uma última pergunta aqui ao João Paulo, logo na sequência eu vou sair aqui para essa pauta, agradecendo já a vocês dois, agradecendo a todos os ouvintes. João, era para ter feito lá no bloco anterior e você já até deu uma pincelada. Queria que você falasse, voltando ao cenário nacional, e aí não só como advogado, mas como nosso comentarista de eleições já há algum tempo, né, na Plena TV, como você está vendo o tabuleiro estadual e nacional para outubro agora de 2022? Você mesmo falou dessa polarização do Lula e Bolsonaro, você acha que é exatamente o retrato que as pesquisas mostram agora? É o que nós sempre falamos, pesquisas são de retrato. E aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro é franco favorito no seu ponto de vista, como alguns entrevistados têm colocado? Quais seriam os nomes que poderiam surgir para concorrer com ele? Vamos lá. Acho que no âmbito estadual é mais simples de opinar. Aliás, eu acho que nos dois âmbitos, fazendo uma leitura do print que se faz hoje do cenário, acho que já meio que definido, né? Não tenho perspectiva, ao menos por enquanto, de alguma alteração. O governador Cláudio Castro, ele tem se mostrado, quer dizer, saiu da sombra do Witzel para ganhar projeção. Ele, até então, politicamente, era uma figura que não tinha muita expressão, que não demonstrava essa força que ele tem hoje, e nada como uma oportunidade que a vida lhe reservou. Então, ele se mostra hoje uma pessoa carismática, além de falar bem, canta bem e faz bem esses acertos nos municípios. Tem bons deputados a tiracolo, aqui na região, o Rodrigo Bacelar, que é o braço direito dele, e o Rodrigo também, que se mostra hoje uma liderança regional, se mostra uma pessoa que tenho certeza que no futuro terá condições de aspirar cargos mais elevados. E nessa estratégia, quer dizer, em política, saber costurar, fazendo usando um termo do jargão popular eleitoral, saber costurar alianças é a grande mote, grande vantagem que a pessoa leva. E o governador, ele soube fazer. Ele muito bem construiu alianças em praticamente todos os municípios da região. Pelo que eu tenho visto aí no dia a dia, quase todos os municípios do estado estão com ele. Ele conseguiu expandir, conseguiu se inserir em boa parte do estado, e acho que no momento atual ele não consegue, não há quem faça frente a ele. Tem nas mãos a máquina, está sabendo construir alianças, está tendo um governo bom, deu sorte, né? Quer dizer, a gente fica naquela questão também quanto a Vladimir, quanto ao Estado. Competência ou sorte? Competência por, de fato, ter feito algo melhor, ou sorte porque todo o cenário financeiro mudou de um ano para outro? Quer dizer, o Vladimir é bom gestor, ou tendo nas mãos 200 milhões de reais extra no cofre, se você não tem que aferir a competência. Quer dizer, gerir com dinheiro é fácil, é mais fácil. Quer dizer, para poder comparar Rafael com Vladimir, o justo seria botar os dois com o mesmo dinheiro.
e ver quem que vai melhor. Então, essa seria uma questão. Em âmbito federal, acho eu que a esquerda, quer dizer, o Lula ou o PT, trouxe à tona o Bolsonaro, e me parece que na alternância cíclica que hoje o mundo se mostra, como vemos nos Estados Unidos, vemos na França, vemos na Argentina, todas essa alternância, e a direita me parece uma direita que não consegue cumprir o discurso, não consegue cumprir aquele discurso de isolamento, o discurso de dar menos guarida a certas forças políticas, quer dizer, ir contra a maré política. Então esse discurso ele não funcionou e acabou de novo ressuscitando a esquerda, como houve, reitero, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, em outros tantos países. E acho eu que nesse cenário a tendência é que a esquerda vá crescendo, a esquerda tenda a ganhar forças, e eu até manifesto que talvez nem Bolsonaro venha como candidato. Acho que desenha-se uma derrota tão gritante que talvez a vergonha alheia ou o medo de manchar a carreira dele com uma candidatura pífia, então talvez eu não descartaria talvez até uma desistência dele ou uma outra via crescendo aí para tentar abarcar a direita hoje como ela se encontra. Bom, como é a última do Arnaldo, eu também fecho com a minha. Essa aí foi forte, até o Aloysio. Nogueira, peço licença a vocês. Tá. Peço licença a vocês, agradeço o João, mas tem que ir lá na pauta. Um abraço, até amanhã. Irmão, prazer falar contigo, imenso prazer. Vai lá, irmão, vai lá. Obrigado, Arnaldo. Até amanhã às 7. E eu vou fechar com o João Paulo também. Oi, pois não, Arnaldo. Vai lá. Daqui a pouco a gente se fala aí. Um abraço, amanhã a gente anuncia também o nosso convidado. Ô, meu caro João Paulo, só para fechar, e aí você fala sobre essa questão do Bolsonaro, o próprio Aloysio comentava aqui há um tempo atrás de que ele pensava dessa forma também, chegou a pensar dessa forma, não de não vir candidato, mas para não perder o foro. E aí você não acha que ele corre o risco? Talvez ele poderia vir a senador, vir a deputado federal, que aí a eleição é garantida e essa coisa toda, mas ele não perderia o foro. Mas tem um outro detalhe, depois a gente analisando, o próprio Aloysio lembrou, olha, mas para ele se candidatar nesses casos aí, ele teria que se desincompatibilizar 6 meses antes e ficaria sem um foro privilegiado e corre o risco de ser punido aí, penalizado por esses crimes que estão sendo investigados, até pela própria CPI, que acabou, né, terminando literalmente em pizza, né? A CPI, na verdade, ela é mais política do que jurídica, porque ela só investiga e não faz nada, né? A diferença da CPI para a CP, que é o impeachment, é isso. A CPI não faz nada, a CPI vai lá, grita, no final faz um monte de papel e manda que a polícia investigue. Não muda nada. Já a CP não, a CP no caso do impeachment, no caso da Dilma, no caso do Collor, ela tem o poder de caçar, de tirar o mandato. É totalmente diferente. Então, de fato, CPI nada é quase a mesma coisa. Mas no âmbito dessa escolha, talvez de uma outra carreira, de outro mandato, também não sei se isso seria para ele interessante. Não sei se seria algo viável para ele
talvez mancharia tanto quanto ele não vir candidato, ele vir candidato com uma votação pífia, ele escolheu um cargo menor. Não sei se para a carreira política dele, para a história dele, seria talvez uma assunção de uma derrota talvez tão grande quanto vir candidato e ter votação pífia. Então é difícil, né? É um jogo de xadrez muito grande, né? A gente não sabe como opinar e, de fato, não temos acesso aos números como eles têm, de votos, de eleitores, como é que está o desempenho, o que pode ser feito. Mas, como hoje se encontra, não vejo muitas chances dele se eleger, não. Até a escolha do vice dele hoje não é um fato simples, né? Não é um caso Também simples. não é. O ministro Alexandre de Moraes, só para fechar o programa, declarou que vai caçar, né, quem espalhar fake news, quem trabalhar com esse tipo de campanha. E esses disparos em massa, que o senhor já comentou aí, né, feitos por robô, me parece que o Supremo está de olho nisso. O que o senhor acha? É mais uma daquelas que tenta provar a intenção? É mais um fato difícil? Ou de fato tem como comprovar esses disparos em massa, essa coisa toda? Porque isso já não é de hoje, a fake news já não é de hoje. Sim. Aqui, o senhor não é tão novo, né? Mas já conhece, até pela experiência. Lembra daquela, eu falo muito aqui isso, eu fico até meio coisa, mas é porque a idade já chegou também para mim. Eu tenho 51, vou fazer 51 agora. Não parece, mas vou. Não, garoto. Obrigado. É sério. Eu sou do tempo em que o pessoal aqui no interior espalhava carta aberta. Lembra? Jornalzinho? Não lembra? Quem deu uma entrevista aqui foi o Gabeira. Sim. E ele comentava sobre essa coisa de que de vítima de fake news também há quantos anos, né? Então, assim, o próprio Freixo, que é candidato aí ao pré-candidato ao governo do estado, também, né, já foi vítima de fake news também em eleição, por conta desses panfletos, né? Antes dos celulares. Agora, há como tecnicamente e aí juridicamente chegar a vias de fato nesses casos, doutor? A lógica hoje do TSE, até com as novas resoluções que foram feitas, é que todos os provedores de informação, de conteúdo, eles vinculem, eles façam uma associação da mensagem a um CPF ou CNPJ, para se conseguir rastrear a origem. E é vedado a todo candidato o impulsionamento por robô. Quer dizer, a única forma de se fazer é com destinatário ciente, quer dizer, o nome inserido no banco de dados, e ele concorde com esse recebimento. Então, a lógica hoje é que não se pode mais fazer aquela chuva de mensagens por robô para números aleatórios. Isso daí vai ser punido e pode sim ser a cassação do diploma. Bom, meu caro, conversar com o senhor é sempre prazeroso, é sempre iluminante, né? Que bom que o senhor vem trazer essa luz aí, em meio a esse momento tão cinzento, como o senhor também já falou mais cedo, né? O cinza que complica entre o preto e o branco, o tal do cinza que complica, né? Então, o cinza é complicado. O cinza é tenso. Que o senhor venha trazer sempre essa luz aí pra gente, né? Trazer essa claridade aí, e que não seja aquela, como também lá sempre fala aqui com a gente o Aloysio, que a luz do fim do túnel não seja uma locomotiva vindo contra a gente.
Obrigado, querido. Eu digo a você que é uma honra imensa, eu nem sei se eu consigo contar em 2 mãos o número de vezes que nós tivemos juntos nesse programa. Acho que já passa da quantidade de dedos das mãos. E digo a você que cada dia é um prazer maior, é uma alegria maior, e a gente acha que vai esgotar todos os temas, e quando vê, ainda ficam muitos outros pela frente. E sei que, como sempre ocorre em anos eleitorais, quando até falamos sobre o calendário, que agora também se inicia, nós já estamos em curso no calendário eleitoral. E talvez valeria aí para frente um programinha, já começa agora, dia 3 de março, a janela para troca de partido. Dia 3 de março a 1º de abril. Já está em curso o calendário para poder, quanto a gastos de publicidade institucional, doação de produtos ou serviços públicos. Quer dizer, já tem muita coisa eleitoral ainda que temos que tratar, e, por certo, estaremos juntos em curto espaço de tempo. Mas, irmão, é uma honra imensa para mim estar sempre na sua companhia, de Arnaldo. São pessoas que dominam como poucos essas 2 horas de programa, e parece que dura 5 minutos. Foi tão gostoso, foi tão fácil, que nada como uma condução bem feita por vocês dois. Bom, obrigado mesmo pelo convite, e estou à sua disposição. Quando precisar, só chamar que estou aqui às ordens. Vou usar uma frase de um amigo meu aqui pelo WhatsApp. O protagonista é o senhor, eu sou só, Arnaldo, nós somos só coadjuvantes. Um grande abraço aí dessa equipe do senhor. Bom dia, muito obrigado, um grande abraço, doutor João Paulo. A honra é minha, amigo, prazer imenso. Saúde. São 9h03. Este foi mais um Folha no Ar, que volta amanhã às 7 da manhã. Conversamos aqui com o João Paulo Granja, advogado. Falamos sobre vários temas importantes que vão estar agora disponíveis também, em podcast, e logo mais tem reprise na Plena TV. Não perde não, o oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, e também o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.